Rádio Instituto Federal. Olá, caro espectador, está no ar mais um programa Papo de Gente Grande. Eu sou o professor Fábio Machado e estaremos aqui com mais uma edição exclusiva para você que nos acompanha aí no site, nas redes sociais e nos diversos canais que a Rádio e TV Instituto Federal fornece para você. Bem, vamos lá. Não é novidade que o planeta passa por uma série de dificuldades, de problemas que são impactados, são gerados por atitudes um tanto imaturas, atitudes problemáticas que nós, seres humanos, fazemos. Mas como resolver esse problema e quem são os responsáveis pela preservação do nosso planeta? Para bater um papo sobre gestão ambiental, convidamos aqui ao estúdio o professor Alcir Gomes, que é professor do IFSP aqui do campus Suzano e mestre em Tecnologia, Gestão e Desenvolvimento. Professor, muito obrigado por sua presença para discutir aqui um assunto tão importante de interesse de todos aí, né? Agradeço eu a oportunidade de estar aqui, professor Fábio, e vamos ver se a gente consegue dar uma contribuição para que as pessoas possam realmente começar a tomar ações e atitudes que colaborem realmente para a preservação da vida no planeta. Nós discutimos muito essa questão de vamos salvar o planeta, tudo. Porém, o planeta já existe muito mais tempo do que nós. Se nós pegássemos e comparássemos a presença do homem no planeta com um dia, o homem apareceu no último segundo desse dia. Né? Então, a coisa é um pouco mais séria. Nós precisamos... Sério. E aí nós vamos bater um papo sobre essas práticas, o papel das pessoas, o papel do governo, o papel das empresas e como que todas essas dimensões aí, esses cenários podem se integrar para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Se você quiser saber como que a gente pode ter práticas mais saudáveis para o nosso planeta e para a preservação da nossa espécie, não saia daí, que o papo já vai começar. E o tema do nosso papo de hoje é gestão ambiental. Para bater esse papo, convidamos o professor Alcir Gomes, que é mestre em Tecnologia, Gestão e Desenvolvimento e professor do campus Suzano aqui do Instituto Federal. Vamos lá, Alcir. Você é um professor, um pesquisador que já estudou bastante a questão da gestão ambiental. Eu vi aqui no seu currículo, inclusive, que o seu mestrado, você trabalhou algumas questões sobre isso. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Na minha pesquisa de mestrado, nós fizemos um desenvolvimento aí numa atividade que é básica, a alimentação. E as conclusões dos nossos trabalhos lá foram, assim, um tanto quanto chocantes até. Porque numa atividade que é essencial, né, que é a alimentação, e nós temos hoje muita gente se alimentando fora de casa, o impacto ambiental dessa atividade, por alguns indicadores que foram utilizados, foi uma coisa assim absurda, né? Tanto que o grupo lá que estava acompanhando a pesquisa ficou bastante surpreso com isso, porque em algumas indústrias que são tidas como mais poluidoras, você tem processos mais efetivos de evitar a poluição, tudo mais do que o que nós temos na alimentação, pelo simples descuido, né, das pessoas que estão envolvidas no processo. Você trabalhou a questão da produção do alimento ou consumo? Nós fizemos, produção e consumo. Produção nós e fizemos consumo. Pesquisa em restaurante. Ah, legal. Né? E as conclusões que vocês tiveram foi o quê? Que há o desperdício? Olha, na verdade, o impacto ambiental era uma coisa assim bastante grande no restaurante, porque você via práticas, por exemplo, de colocar lixo, que nós vamos chamar aqui de lixo úmido, né? Sim. Lixo é até uma palavra que a gente não usa muito no meio, a gente usa mais tratar como resíduos. Mas resíduos que poderiam ser passíveis de reciclagem junto com resíduos orgânicos. Tudo isso indo para a mesma destinação. E, inclusive, esse restaurante ficava em um local, né, onde você dispõe de coleta seletiva. Olha só. E você vê que é uma prática de um restaurante que você fez, que provavelmente deve ser uma prática muito comum por aí afora, né? Somando tudo isso, a gente imagina os prejuízos que a gente
pode ter. Agora, aqui no Brasil e no mundo, na verdade, vamos bater um papo sobre o Brasil e o mundo, como é que anda essa questão ambiental? Você fez essa pesquisa, descobriu que existem alguns problemas e quais os outros aspectos que a gente poderia discutir sobre o status, a questão ambiental, tanto no Brasil quanto no mundo? Então, a questão ambiental, ela passa por dois problemas iniciais aí bastante sérios, tá? O primeiro é o crescimento populacional. Nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e alguns especialistas acreditam que o mundo seria capaz de sustentar 1 bilhão de pessoas. Só 6, né? Um pouquinho a mais, né? E isso vem crescendo de uma forma muito rápida. Se nós pegássemos um gráfico de crescimento populacional, os últimos 3 bilhões de pessoas que estão no planeta estão aqui há menos de 40 anos. Né? De 40 anos para cá, a população praticamente dobrou. Nossa. De 3,5 bilhões para 7 bilhões. Isso é um dado bastante relevante. E o que acontece? Junto a isso, foram criados alguns padrões de consumo que não se sustentam ao longo do tempo, né? Existe um indicador feito por uma organização chamada Pegada Ambiental, né? E essa pegada ambiental fez um estudo, eles fazem um estudo anual e eles colocam todo ano qual é o dia em que o planeta já não consegue mais absorver o que vai ser produzido dali para frente. Dentro de um ano? Dentro do ano. Dentro do ano. Essa data já está caindo agora em meados de agosto. Ou seja, praticamente a metade do ano. Exato. Ali quase. A partir de meados de agosto, tudo que a humanidade produz é poluição. O planeta não tem condições de tratar. Que interessante, quer dizer, interessante no sentido que ruim, né? Imagina. Com certeza. Isso é como que é recebido pelo meio ambiente como algo prejudicial. Isso impacta como exatamente? Por exemplo, falando sobre os resíduos, você está falando mais sobre os resíduos sólidos, né? Sim, resíduos sólidos. Não, poluição atmosférica, tudo. Também então tudo, geral. Envolve em tudo. A atividade humana de uma forma geral. Agora, falando especificamente sobre os resíduos sólidos, que é eu creio que seja um dos maiores problemas, né? Não é um dos. Mas existem políticas para, baseando-se nesses dados que você trouxe, quer dizer, praticamente 6 meses, 5 meses ali, já o planeta não consegue mais absorver aquilo ali que é produzido. Existem políticas nacionais para controlar essas emissões e esses resíduos que são colocados aí na natureza? Olha, políticas existem ao redor do planeta, você tem várias nações trabalhando essas questões. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aí em 2010 a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porém, assim, existia um prazo de 4 anos para que os municípios, os estados se ajustassem, né, se preparassem para atender às necessidades da política nacional, e esses prazos foram prorrogados, né? E ela praticamente ainda não está vigorando. Uhum. Então, quer dizer, é muito mais uma questão de ações efetivas do que estabelecer uma política só. Era isso que eu ia falar. Às vezes criam-se regras e políticas e leis e esquecem da questão cultural, né? Que isso é uma questão... As pessoas, por exemplo, na hora de separar o lixo, né? São poucas pessoas que eu conheço que têm aquela preocupação de separar, o lixo vai para lá, o lixo vai para cá, e acabam misturando tudo. Então, isso já está meio que entranhado na cultura da população ou práticas empresariais, industriais, que já estão acostumados com aquilo ali, seja por otimização de custo, enfim. E aí vem essas políticas e muitas das vezes não dão muito certo, né? E qual a sugestão para resolver isso, então? Olha, na verdade, vamos lá. Acho que a gente poderia dividir aí os principais atores. Uhum. Então, a sociedade, né? Nós, como sociedade, as empresas, né? As empresas e o poder público. Certo. Né? Então, acho que a gente poderia começar aí pela sociedade. Então, é muito comum, né, a gente ver discussões como, por exemplo, a das famigeradas sacolinhas, né, de supermercado.
Mas uma coisa interessante, nós discutíamos muito durante o desenvolvimento lá do mestrado, e às vezes eu era até voz vencida, mas eu falava assim, gente, o problema não é a sacolinha, porque o nosso sistema de coleta ele é baseado em quê? Em sacos de lixo. Uhum. Então nós temos lá a sacolinha, o cestinho de lixo da pia, da cozinha, dos banheiros, tudo isso com saquinhos plásticos. Eu só estou mudando o tipo de saquinho. Qual é o grande problema da sacolinha? É assim, a má educação da pessoa que ao consumir o produto, por exemplo, ainda na rua ou se movimentando, joga essa sacolinha no meio ambiente, sem um menor cuidado. Se você só está transferindo, né, o saquinho plástico lá que você usaria a sacolinha, ao invés de você usar um saquinho plástico comprado no supermercado em rolinho. Mas não existe diferença de material que esses que são vendidos somem mais rapidamente do meio ambiente, etc? Olha, aí é que tá. Existe uma questão aí de se falar que o material é biodegradável, Isso. tudo. Nem todos os saquinhos são. Normalmente é polietileno mesmo. Uhum. Então, acaba sendo o mesmo material. Né? E por que não, se você for falar assim, vou colocar um biodegradável? Por que não fazer uma lei, então, que a sacolinha do supermercado seja biodegradável? Uhum. É um exemplo. Sim. Né? Por quê? Porque o nosso sistema de coleta, ele mudou. Né? Eu já tenho uma certa idade. Quando eu era garoto, nós colocávamos o latão de lixo do lado de fora de casa, forrávamos com um jornal e o lixeiro ia lá e despejava dentro do caminhão de coleta. Tudo misturado ali. Né? Tudo misturado. Né? Porém, você não usava sacolinhas. Você não tinha saquinhos, sacolas, nada disso. Né? Ao longo do tempo, eliminaram-se os latões de lixo que ficavam na porta das casas e começou-se a usar o saco de lixo. Então, o plástico continua sendo um problema ali sério. Então, é um problema da logística também que se faz com o retorno aí do resíduo urbano, né? Agora, a gente está falando, você citou aí a sociedade, o papel das pessoas nesse processo. Você deu um exemplo aí das sacolinhas plásticas, mas qual o peso real desse consumidor, dessa dona de casa que está ali, ou dessa pessoa que está consumindo produtos? Qual é o papel, qual a responsabilidade do cidadão nesse processo de preservação? Então, vamos lá. A primeira parte seria o cidadão verificar se no domicílio dele existe coleta seletiva. Caso não exista, exigir isso do poder público. Depois disso ainda, é importante o quê? Que ele faça a separação se trata de uma maneira mais simplificada, vamos dizer, do lixo úmido, que seriam os orgânicos, e do lixo que pode ser reciclado, né? Então, quando você faz a separação desses dois tipos de resíduos, você começa já um processo de redução de impacto ambiental, né? Agora, você vê pessoas falando assim, mas eu não acho que uma caixinha que eu jogo fora, né, uma caixinha de leite de Tetra Pak que eu jogo fora, vai fazer esse impacto todo. Vamos pegar a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Se cada um dos habitantes de São Paulo jogasse fora uma caixinha Tetra Pak por dia, Nossa, inadequadamente, são 12 milhões de caixinhas. Quantas toneladas de resíduo a gente está falando? Soma isso em mês e ano, imagina, né? Isso, exatamente. E isso vai para onde, por exemplo, né? Olha, aí é que tá. Se nós pegarmos aí alguns dados, tem uma associação que é a Brelp, e eles fazem esse tipo de pesquisa. A última informação que eu tenho deles é de 2014, o relatório deles está no site da Brelp, inclusive, se alguém tiver interesse, né? Mostra o seguinte, que nós temos aí só 58% da coleta de resíduos, né, de lixo urbano, indo para aterros sanitários, tá? O restante vai ou para aterros controlados, que são aterros que não têm todo o preparo do aterro sanitário, ou para lixões. O lixão, então, ainda é muito pior, porque é descartado direto no solo, faz-se aquelas pilhas lá, o chorume entra, contamina lençol freático, uma série de coisas. O aterro sanitário, que seria o mais adequado, que é o mais adequado, ele
tem toda uma preparação do solo para que aquele chorume que é gerado não penetre no solo. Só que e não existem ainda 42% de resíduos que ainda não vão para lá, né? Exatamente. Isso a gente vai falar provavelmente lá quando a gente for falar sobre o poder público. Lá na Exato. frente. Então vamos segurar um pouquinho que a gente já fala sobre isso. Tá, falando okay. ainda sobre a responsabilidade do cidadão. Então fazer essa coleta seletiva, não é tão comum, embora não seja, ao meu ver, algo tão complicado assim. Você criar um hábito, né? É extremamente simples. Por exemplo, aquele copinho de iogurte que você tomou lá o seu iogurte. Primeiro, você não precisa encher o copinho de água para limpar aquilo ali, tirar o resíduo do iogurte e mandar para reciclagem. Põe um fundinho de água ali, passa o dedo, dá uma limpadinha, joga fora, está pronto para ir para reciclagem, né? Caixinhas Tetra Pak. Os maiores problemas aí dentro de um uso comum no nosso dia a dia seriam embalagens aí de isopor, que não são passíveis de reciclagem. A cidade de Nova York, por exemplo, aboliu o uso do isopor recentemente. Nossa. Né? E madeira. Né? Fora isso, papel, plástico, e outros materiais Tetra Pak, né? Embalagens Tetra Pak, papelão, tudo isso é passível de reciclagem. E como a população ela não está tão acostumada, pelo menos no meu ciclo das pessoas que eu conheço não estão tão acostumados, aí entra a questão do papel do governo. O que poderia ser feito para tentar mudar esse cenário, assim, né? Porque o que é bom é isso. Separar, fazer tudo, mas não é o que ocorre, pelo menos na maioria das famílias. Como então que a gente poderia resolver esse problema, né? Então, passando ao poder público. Primeiro, estabelecer coleta seletiva em toda a área atendida, por exemplo, o município, né? Então, é interessante que cada um que está aqui nos assistindo hoje procure, por exemplo, entrar no site da prefeitura onde mora e verificar, olha, existe coleta seletiva? Aonde? Em que dias ela passa? Né? Tem aqui no meu domicílio? Que dias eu vou deixar o meu lixo, né, minha coleta seletiva separada ali? Não existindo, bom, aí tem que existir uma pressão, uma ação popular para que você possa exigir do poder público isso daí. Porque aqui mesmo em Suzano, Alci, por exemplo, eu não conheço. E lá, por exemplo, no prédio onde eu moro, você faz todo esse trabalho de seleção, separa tudo e manda para lá. Chega lá no centro onde recebe o lixo de todos os apartamentos, passa lá e eles jogam tudo dentro de um mesmo lugar. Então, quer dizer, todo o trabalho que você teve ali para selecionar e separar, talvez perde um pouco o sentido quando chega o lixeiro e vai. Ainda que esteja ali em sacolas separadas, pode facilitar um pouco ali quem vai... Mas não é essa a proposta, né? Eu acho que tem que haver uma integração. Não, você tem que ter realmente a coleta seletiva. Ou seja, um veículo específico de coleta seletiva passando com uma certa periodicidade. Eu moro em Santo André existe um calendário. Então, por exemplo, se você entrar lá no site lá da empresa lá de gestão ambiental, tudo, você tem, né, os dias que passa de acordo com o local que você mora, normalmente 2 vezes por semana. Então, basta você ter lá 2 recipientes para resíduos na sua casa, um para o úmido e um para o reciclável, né, ou seco, que a gente chama também resíduo seco. E aí, o município também tem que ter o quê? Capacidade de fazer a triagem desse produto. Então, há pouco tempo atrás, ouvindo aí as campanhas a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, viu o atual prefeito falando que uma central que eles colocaram, agora me fugiu a região da cidade, mas ela estava só utilizando 40% da capacidade dela, né? Então, você tem uma central de triagem, mas não está chegando o material, né? E aí estão deixando de exatamente, coletar esse material e
e transformá-lo ali, Então né? tem que ter Reciclar. uma integração dos dois aí, né? Da população mais o poder público. Se só nenhum nem outro, né? Se você vê só o esforço do poder público e não tiver esse esforço da população, não dá exato. certo e vice-versa também. Exato. Se o poder público disponibiliza, mas a população não faz, você fica com uma estrutura que é cara, inclusive, né? Parada. Fora isso ainda, a coleta seletiva, ela tem sido aí fonte de renda para algumas famílias aí de baixa renda, tudo mais. Então, existe todo um aspecto ali que vai além do lixo da minha casa, do poder público me entregar, mas eu poder gerar renda para outras famílias de baixa renda. Nossa, cooperativas, boa, né? Então, é importante isso. Agora, tem muitas pessoas que acusam as indústrias, né? Inclusive, você vê imagens aí na internet, vídeos, enfim, dessa questão da poluição e dos processos produtivos das empresas e o quanto que isso pode impactar no meio ambiente. Qual é a real responsabilidade das indústrias de produção, de transformação de bens e o quanto que elas de fato impactam ou prejudicam o ambiente, né? Bom, a indústria tem um papel fundamental nesse processo. O que acontece nós tivemos uma evolução também dentro do próprio processo industrial, onde antes você simplesmente tinha uma crença, existia uma crença que o planeta era pródigo, ele ia tratar tudo, nós não precisávamos nos preocupar com nada, então você produzia e descartava o resíduo de qualquer maneira, né? Então existia uma crença que você tinha matéria-prima e energia disponíveis em abundância para ilimitados e que nunca seria um problema. E isso se mostrou, esse modelo foi se mostrando falho. E aí vieram algumas soluções. Primeiro foram as soluções de fim de tubo, ou seja, eu produzo e depois eu tenho que ver o que eu vou fazer com o resíduo que foi gerado, né? Vou tratar lá no final do processo. Eu vou cuidar disso lá no final. E aí essas técnicas foram melhorando, essas necessidades foram melhorando, né? Até por força de lei, às vezes, né? Então, multa para a empresa poluidora acaba tendo um efeito muito forte também. E aí o que acontece? Você começou a ter filosofias como produção mais limpa, onde você procura melhorias contínuas do processo produtivo, onde você vai consumir menos material, menos energia, né, para fazer o mesmo trabalho. Né? Agora, fazer o mesmo trabalho, consumindo menos. Tem, por exemplo, a produção limpa que você falou, tem a questão da logística reversa. Agora, isso tudo não fica mais caro para a empresa e por isso que muitas das vezes ela não opta por esse caminho? Olha, a questão econômica ela pega muito forte, mas tudo que é novo acaba tendo um custo maior. Quando essa prática acaba se tornando uma coisa rotineira, né, ou até quando eu falei da questão da multa, por exemplo, ser muito pesada, o que acontece? Você começa a ter uma reavaliação desses custos e desses impactos econômicos para a organização e ela começa a entender que este processo, né, tanto da logística reversa, né, de bens de pós-consumo, por exemplo, pneu, era um problema sério. Hoje, para cada pneu que uma indústria coloca no mercado de reposição, né, um fabricante coloca no mercado de reposição, ele tem que trazer uma carcaça de volta, por força de lei. Né? Então entra aí também, voltamos um pouco ao poder público. Isso né? Isso que eu ia falar, interessante porque é como se ele estivesse ali no tripé, conduzindo as práticas e norteando o comportamento, tanto das pessoas quanto das empresas, né? Exatamente. E aí existem outras alternativas que viabilizam alguns processos economicamente, como, por exemplo, a ecologia industrial. O que é a ecologia industrial? É você criar, né, aproximar empresas, vamos tratar dessa forma bastante simples, tá? Aproximar empresas que tenham entre si coprodutos, o que não é útil para mim dentro do meu processo, mas que outra empresa pode usar. E tentar imitar
um sistema natural. Se você pegar lá nas aulinhas de biologia que nós tivemos, né, você tem lá os produtores, são as plantas, né, que vão capturar energia, gás carbônico e os sais minerais aqui da Terra e criar vida. Depois você tem os consumidores, primários e secundários, ali herbívoros e carnívoros, e depois os recicladores. Então, quando a gente fala, matéria orgânica tal, né, ela volta, né, para a terra, tudo mais, mas primeiro as bactérias precisam consumir essa matéria orgânica e devolver os sais minerais para a terra, e aí você fecha um ciclo. Então, existem algumas experiências já de parques empresariais que procuram colocar empresas que uma seja complementar à outra, né? Por exemplo, siderurgia, nós temos aí a escória, né, do alto forno, que é um resíduo mineral que você não aproveita na produção do ferro e aço, mas que está ali. Hoje em dia já está se produzindo, por exemplo, cimento utilizando a escória, né? Então você aproxima a indústria do cimento da indústria siderúrgica. E assim vai. Existe, agora o país me falou, acho que é Dinamarca mesmo, né, uma cidade chamada Kalundborg, que tem, né, é um modelo disso daí, onde você tem várias empresas ali, onde você tem aproveitamento inclusive de energia, né? Então a água de resfriamento de uma empresa é mandada para outra empresa que precisa de calor. Então ela aproveita o calor da água de resfriamento e aí ela devolve a água fria depois de usar esse calor para a empresa que precisa do resfriamento. E assim vai. Interessante, legal. Né? Então materiais de uma vai para outra, é bem interessante. Mas isso tudo é um acordo entre as companhias, entre as empresas. Exatamente. Não existe o poder público ali definindo isso aí. Não. É um acordo entre as empresas, exato. Mas que olha até como uma forma de economia também. Exato, porque o que era resíduo antes para a indústria siderúrgica, hoje é um coproduto, que é matéria-prima para a indústria de cimento, que por sua vez consegue essa matéria-prima por um preço mais baixo e consegue produzir cimento, não de uma qualidade superior, mas que atende a demanda de pequenas construções, público, né? Claro. Então é possível. E aí você fala então que, pelo que nós entendemos aqui, é que precisa haver uma integração, uma cooperação. Então, nós vimos aí cooperação entre as próprias companhias, empresas, indústrias, mas a cooperação entre indivíduo, entre o governo, entre as empresas, como é que funciona essa cooperação entre esses três fatores aí? Ok, né? Então vamos lá. O indivíduo interagindo com o poder público e com as empresas. O quanto nós estamos preocupados, por exemplo, quando compramos um produto, se aquela empresa tem práticas ambientais corretas, se ela, por exemplo, é certificada em sistema de gestão ambiental pela ISO 14000, por exemplo, fica muito fácil. Nós vemos, por exemplo, a indústria aí dos camelôs, né? Todo mundo compra alguma coisinha no camelô. Qual é a origem desse produto? Então, nós, enquanto cidadãos, temos que pensar também que nós temos um papel de exigir dos nossos fornecedores, das empresas que nos abastecem e nos suprem dos produtos para que nós tenhamos as nossas necessidades atendidas, que nós temos que exigir que essas empresas tenham políticas adequadas ambientais. Então, o cidadão o que eu faço? O consumo consciente, não comprar o desnecessário, né? Então a gente brinca muito, né? Agora vem o próximo iPhone, 6 meses depois do iPhone anterior. E aí, assim, ele só tem um barulhinho diferente, mas puxa. É novo, né? É novo. E você vê aquele pessoal fazendo fila lá na loja da Apple, dormindo. Eu não vou nem falar nada. Né? E aí, assim, se fazer a pergunta, qual é a real necessidade que eu tenho de adquirir esse produto e não utilizar o que eu tenho hoje até o final de vida útil dele. E quando chegar no final de vida útil, como eu tenho que fazer o descarte adequado que não vá ou que cause, né, o menor impacto ambiental possível. Agora, esse ambiente é ocasionado pelo capitalismo, né? Acho que o sistema ele já
tenta te trazer para esse lado do consumo, de trocar as coisas, então eu preciso de um novo celular. E eu acho que as empresas estão se preocupando agora um pouquinho mais, mas esquece um pouco para onde que vai essa carcaça, né? Exatamente. Existem políticas e leis que obrigam essas empresas, você deu o exemplo do pneu, existem outros casos que obrigam as empresas, você tem que ser obrigada a trazer de volta o que o seu consumidor, seu cliente Olha, usou, isso né? ainda tem ações bastante incipientes, mas, por exemplo, se você for a uma loja de qualquer operadora de telefonia regular, eles têm lá uma caixinha para descarte de aparelhos usados, de aparelhos antigos. Sim. Né? Então, quer dizer, essa consciência vai crescendo, por exigência também, às vezes, do poder público, mas o que o fabricante do celular pode fazer se você pegar isso daí e jogar no lixo comum? Né? Vai um pouco adiante, vai um pouco além. O do pneu é fácil fazer esse controle. Sim. Por uma questão muito simples. Comprei um carro, preciso trocar o pneu. Eu fui a uma loja de troca de pneu. Eu não comprei o pneu e eu mesmo fiz toda a troca. Sim, tem que ir a um lugar... Né? E aí o que acontece? Essa empresa, na hora que eu faço a troca do meu pneu, ela recolhe a carcaça. É verdade. Aí fica um processo um pouquinho mais simples. Exato. Aí você falou do indivíduo, do governo, a questão da cooperação entre os três, né? Exato, cooperação entre os três. O governo criando as condições criando as leis e as condições para que as políticas sejam implementadas. Não adianta, por exemplo, eu falar, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas aí eu olho e vejo que ainda tem 42% do descarte da população sendo feito em aterro controlado ou lixão. Quem tem que criar os aterros sanitários, tudo isso? E mais, os aterros também se esgotam, não é uma coisa simples. Existem algumas cidades que os resíduos delas viajam quilômetros, centenas de quilômetros para chegar num aterro sanitário. Né? Porque você não tem um em cada esquina. Demanda terreno, demanda preparação de solo, tem todo um investimento. Né? Então, Em relação às empresas, você já falou. Sim, criar elas mesmas buscarem condições. Só um exemplo, teve uma indústria automotiva que resolveu implantar um programa de produção mais limpa. E colocaram lá um engenheiro para cuidar disso. A primeira coisa que ele fez foi sair etiquetando com uma etiquetinha, um adesivinho vermelho, né, os pontos de vazamento da empresa, onde tinha vazamento de água. Né? Dizem as más línguas que houve uma redução, depois que resolveram todos esses vazamentos que ele identificou, sim, uma redução aí de 20% a 30% do consumo de água dessa empresa. Não eram poucos então, não, né? De pois gota em gota, você vai vendo ali. Mas isso é uma coisa, eu vejo uma gotinha caindo aqui, eu acho que não é nada. A gente tem essa coisa de, né? Isso não é nada, isso é pouco, tal. E até do próprio empregado, o patrão é rico mesmo, não tem problema. Né? Deixa ele continuar rico, porque se ele está rico, o seu emprego está garantido. Exatamente, né? O pensamento um pouco pequeno. Exato, exato. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão das fontes de energia. A gente sabe que o nosso mundo, ele precisa de energia para a gente poder viver, para a gente poder avançar, evoluir. Não existe a possibilidade de avançar sem uma fonte de energia. O problema é que tipo de fonte de energia, historicamente, que nós estamos usando e de que forma essas energias, esse uso, né, está sendo prejudicial aí para o planeta. Nós temos, por exemplo, a questão do uso do petróleo, né, do combustível fóssil. Existem outras fontes de energias que são menos prejudiciais, e que a gente já esteja utilizando ou que já esteja em pesquisa. E o que a gente pode fazer, o que vem aí pela frente para tentar resolver esse problema das fontes de energias que agridam menos possível o meio ambiente, né? Bom, vamos lá. As fontes de energia, combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, esses aí são altamente poluentes, né? Eles emitem muitos gases de efeito estufa
e acabam aí contribuindo para o nosso tão querido aí chamado aquecimento global, né, querido? Tão falado, Eu estou né? sendo irônico aqui no querido, Sim. né? E o que acontece quanto mais rápido nós substituirmos o uso desses combustíveis fósseis, óbvio que isso é um avanço aí, uma questão de preservação até da própria espécie. E por que isso não acontece assim? A gente percebe resistências, o que é que mais impede esse avanço? Não na descoberta, porque a gente percebe que existem outras fontes, mas por que elas não conseguiriam ainda substituir o petróleo, por exemplo? Vamos lá. O desenvolvimento de tecnologias a partir dos combustíveis, ele já é muito antigo. Então, a eficiência energética que se alcançou com estes combustíveis, ela é muito grande, né? E nós estamos aí com várias tecnologias, energia solar, a fotovoltaica, né? Nós temos aí a própria energia eólica que está sendo bastante discutida, né? Principalmente aí nas regiões aí do Nordeste do Brasil, né? E por incrível que pareça, aí até tem um livro bastante interessante de um professor, o James Lovelock, né? Que é a Gaia, o Alerta Final. Eu li há pouco tempo e passei para os alunos até da pós-graduação aqui do IF lerem também, né? E onde ele fala que a energia nuclear é uma das mais limpas que existe, né? Energia nuclear. Não, as pessoas têm uma outra visão sobre isso, né? Fala energia polêmico. Nuclear, já ficam assim. Mas por que ela é a mais limpa? Vamos lá, a gente tem que entender o que é a energia nuclear. A energia elétrica gerada a partir de combustível nuclear nada mais é do que você ter uma imensa caldeira. É o mesmo processo da combustão ali, ou do carvão ou do petróleo, né? Você gera calor, com isso você aquece água, que vai virar vapor, e movimentar turbinas para gerar energia elétrica. Você cria uma reação nuclear ali dentro, de uma piscina ali, de um recipiente, ela vai aquecer a água, gerar vapor, que vai movimentar a turbina. Qual é o grande problema da energia nuclear? É que, assim, se você tem um desastre nuclear, a área que ele abrange é muito grande. Então, nós vimos lá Chernobyl, né? Parece que teve até um programa... Teve, do radioatividade, eles falaram. Então, Chernobyl, nós tivemos recentemente Fukushima, no Japão, após o tsunami, né? E até assim, existe uma preocupação, poxa, mas olha, Fukushima é nova, porque Chernobyl era uma tecnologia antiga. Fukushima é nova. Porém, né, pelo que dizem ali, né, o que foi noticiado, é que eles fizeram uma prevenção aí para contenção de ondas aí na faixa de 5 metros de altura e chegou uma de 10 metros, que invadiu a usina, né? E aí realmente é difícil você fazer o controle, né? Mas aí é um desastre natural. Mas se você pegar e fizer uma análise, né, isso já usando o Lovelock, né, de quantas pessoas já morreram no último século, não vamos nem no último século, quantas morreram em desastres em minas de carvão, né, em plataformas de petróleo e tudo mais, e quantas morreram em desastres nucleares, tirando as bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas com o uso para geração de energia, não se compara, é muito menor. Então o impacto maior é se acontecer algum problema. Enquanto ela está em atividade sendo controlada, o impacto é zero. É zero. E por que essa resistência, então, de criação de mais e mais usinas nucleares é devido a isso, a esse medo, Exato, ao medo de que pode acontecer alguma coisa. Como é que a humanidade conheceu a usina nuclear, a energia nuclear? 2 bombas destruindo 2 cidades inteiras. Foi o primeiro grande contato com a energia nuclear. Então, gera realmente um receio, né? E se houver um acidente na usina, né? Como fica o entorno? Então, realmente, é uma preocupação, existe, mas existindo controles, existindo tecnologias aí que permitam você garantir uma segurança operacional, e hoje já existe muito mais tecnologia do que existia no passado, é viável, né?
Agora, falando sobre, Alci, voltando de novo para a questão do petróleo, né, que hoje é mais utilizado aí para movimentação de veículos, enfim. Existe uma previsão de quando que os veículos vão estar livres, né, do combustível, da gasolina, do diesel? Olha, vamos lá. Existem algumas tentativas aí. Nós já temos os carros híbridos. Nós já temos aqui no Brasil um programa bem sucedido aí do uso do etanol, né? Em termos energéticos, talvez ele não seja tão eficaz, mas se você pensar que o etanol vem da cana-de-açúcar e que a cana tem que capturar carbono da atmosfera para poder crescer e virar a cana e se transformar em etanol depois, você acaba, né, tendo algum resgate aí de carbono. Então, quer dizer, são alternativas mais imediatas, né? O uso de combustíveis, os biocombustíveis, né? Agora, quando você parte para substituição total por energia elétrica, carros elétricos, isso leva mais tempo, porque eu preciso ter, inclusive, disponibilidade de tanta energia elétrica, de postos de reabastecimento e também, assim, quanto uma célula de energia, e talvez os nossos colegas aqui do IF dessa área, da área industrial, que pesquisa essa parte elétrica, poderiam responder melhor. Mas qual é a autonomia de uma célula, né, elétrica? Então, o carro vai andar 100, 200 quilômetros e vai parar. Então, se eu tenho longas distâncias a percorrer... Pode ser um problema, né? Pode ser um problema. Agora, para transporte de longa distância, como ferrovias, né, nós temos já aí ferrovias, os trens todos são à base de eletricidade, os de transporte urbano, por exemplo, né? Então, se nós tivéssemos uma disponibilidade maior, né, de transporte urbano usando energia elétrica e não combustível, né, a queima de combustível, já é um primeiro passo. Um outro aspecto interessante, que aí entra também o poder público, é trazer o emprego para perto do cidadão. Hoje nós temos grandes massas se deslocando para os centros aí das capitais, das grandes cidades, e voltando no final do dia. Se esse contingente enorme de pessoas não tivesse que se deslocar tanto, o consumo de combustível também seria menor. Né? O impacto, consequentemente, ambiental menor. Exato. Só na região metropolitana de São Paulo, a gente tem aí 4 a 5 milhões de pessoas todos os dias se deslocando, né, das periferias ou da extremidade da região urbana para o centro. Ajudaria bastante, né? E fazer essa integração aí com as políticas, né, de emprego, enfim. Alci, nós estamos quase terminando já o programa. Tem uma pergunta, não sei se existe uma resposta para essa pergunta, mas nós estamos caminhando para o lugar certo, nesse sentido de sentido ambiental, nós estamos regredindo mais? Essa é uma preocupação que já me perguntaram, né? Eu diria o seguinte, ainda nós estamos numa fase, nós estamos muito na fase de intenção, mas com poucas ações efetivas, tá? Então, enquanto nós não encararmos o problema ambiental de uma maneira mais séria, e algumas medidas até às vezes impopulares, não tão boas, como restrição de consumo, coisas do gênero, realmente nós estamos só no discurso. Infelizmente, nós estamos longe ainda de caminhar para uma solução. Por exemplo, se nós pensarmos aí, uma população como é a população do nosso planeta, né? Resgatando aquilo que a gente falou sobre a pegada ambiental. Hoje a nossa pegada ambiental média do planeta está em torno aí de 2,5 hectares por habitante para que o planeta possa, né, se tratar. Nós não temos isso, tá? O ideal hoje, para uma população como a nossa, seria um padrão aí próximo de 1,5 hectares, ou seja, 1 hectare a menos por pessoa.
O que quer dizer isso? Que nossas atitudes, os nossos hábitos de consumo, apesar do nosso discurso, e é claro, eu me incluo nisso também, né, ainda estão longe de caminhar para uma solução efetiva, né? E o que nós estamos presenciando é o seguinte, a gente tinha conversado um pouco antes de começar aqui a nossa conversa, né? Este seria o primeiro desastre ambiental não natural que poderia extinguir a vida no planeta. Isso é possível, uma realidade. Isso é uma realidade. Não. A longo prazo ou a médio prazo? Olha, considerando a idade do planeta, a curtíssimo prazo. Considerando a existência do ser humano, digamos que a médio prazo. Então é um bom incentivo aí para mudarmos as práticas, né? Exatamente. Todos, né? Eu acho que devem ser práticas sociais, né, que a sociedade deve mudar, né, não apenas Exatamente. grupos ou poucas pessoas. Bem, então é isso, chegamos ao fim do nosso programa. Queria agradecer aí a tua presença aqui na rádio. Eu é que agradeço a oportunidade e me ponho à disposição para outras conversas. Opa, vamos que vamos. E aí quem assistiu, tenho certeza que talvez, se a gente conseguir uma pessoa que tenha práticas melhores aí ao assistir a nossa conversa, já está valendo o programa, né? Então é isso aí. Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço, você que nos assistiu, muito obrigado por sua presença. Não esqueça, nosso programa é transmitido todas as segundas ao vivo, 1h30 da tarde, reprise terça, quinta, sábado e domingo, às 21 horas, lá no site federalnoar.com.br. Nos falamos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Okay.